Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou diretor do portal Cinema em Cena, crítico de cinema, e no videocast de hoje eu vou fazer uma coisa que eu venho hesitando a fazer há muito tempo, que é falar um pouco sobre o Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão, para quem acompanha o Cinema em Cena e o que eu escrevo há algum tempo, sabe que o Poderoso Chefão, a trilogia O Poderoso Chefão, para mim é a coisa mais perfeita que o cinema já criou. Os três filmes mesmo, eu sei que muita gente fala mal do terceiro filme, mas eu sou igualmente apaixonado pelo terceiro filme. Hoje eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre o primeiro filme e mais brevemente ainda sobre o segundo em relação a três elementos. O bacana da trilogia O Poderoso Chefão é que o brilhantismo do Coppola e da sua equipe na criação do filme é tão grande que cada vez que você vê o filme você nota coisas novas, é inevitável. E isso acontece comigo. Mesmo tendo assistido aos três filmes já tantas vezes, todas as vezes que eu assisto aos filmes, eu percebo coisas novas e eu sempre fico fascinado. Eu falo, meu Deus, como é que eu não tinha notado isso antes? Hoje eu vou falar sobre dois elementos relacionados a Kay, a personagem da Diane Keaton. Um em relação aos figurinos dela, que eu escrevi um pouco sobre isso no blog, como os figurinos da Diane Keaton mostram pra gente a evolução da personagem, como a vida dela vai sendo sugada, vai sendo destruída pela família Corleone. Também um breve elemento sobre a relação dela com o Michael e como o Coppola ilustra isso visualmente. E uma mais breve ainda, um pequeno elemento que até eu acredito tem uma piada interna, não é interna, mas uma piadinha, um xiste, vamos dizer assim, do Coppola em relação ao Luca Brasi. Vamos começar falando então sobre os figurinos da Diane Keaton no filme. Uma coisa sensacional é a maneira como as roupas que a Diane Keaton usa ao longo dos filmes ilustra o estado de espírito, a personalidade dela, que é uma função óbvia do figurino. O figurino não tem só que ser verossímil, não tem só que ser plausível dentro da lógica do personagem. Um figurino, assim também como design de produção, ele tem que passar pra gente informações importantes sobre o personagem, sobre o ambiente, etc. E os figurinos da Diane Keaton, além de serem plausíveis, são congruentes com relação à época em que o filme se passa, em relação à passagem do tempo, mas eles também exercem essa função de mostrar pra gente elementos sobre a evolução dela como personagem. Basicamente, todas as vezes que nós vemos a Kay, principalmente antes dela se envolver de fato, ela casar com o Michael Corleone, as roupas da Kay elas contrastam muito com as roupas usadas pelo restante dos personagens. A família Corleone é uma família sombria, obviamente, é uma família que, justamente por isso, apropriadamente veste roupas sempre de tons mais escuros, mais sóbrios, muito cinza, muito marrom, muito preto. E a Kay não, aqui ela destaca disso desde a primeira vez que a gente vê no filme, quando ela chega no casamento, logo no início do filme, com o Michael. Então ela já está usando laranja. Laranja e vermelho vão ser duas cores recorrentes nos figurinos da Kay ao longo do filme. Laço vermelho, vestido vermelho, laranja. A segunda vez que a gente vê a Kay é no período do Natal, quando ela vê de relance a notícia de que o Dom Vito Corleone foi baleado e para falar com o Mike. Vocês vão reparar que ela vai estar usando um sobretudo marrom, mas por baixo tem o vestido laranja, que é a cor característica que ela costuma usar. Aqui. Então dá pra ver. Então por baixo do sobretudo ela continua a usar as cores características laranja, vermelho que ela usa ao longo do filme. A cena seguinte que a gente vai ver a Kay é quando ela tem um último jantar com o Michael. Eles não sabem que essa vai ser a última vez que eles vão se encontrar, mas em seguida ele vai matar o Soloso, vai ter que se exilar na Sicília. Então esse é o último jantar que eles vão ter durante anos. E mais uma vez, com esse penteado horroroso, que é uma das coisas mais feias que eu já vi, mas aparentemente na época era moda. Na época que o filme se passa, então de novo ela usando a roupa vermelha em contraste com todas as outras roupas da família Corleone, a roupa que os outros usam. Então de novo, de acordo, ele e os Corleone sempre usando cores sóbrias e ela uma cor que se destaca muito. Na cena seguinte, e essa é uma cena que o contraste se torna muito óbvio, é quando a Kay, aí o Michael já está passando anos na Sicília, já se casou, ela não sabe disso ainda, ela está tentando entrar em contato com o Michael continuamente. Ela vai até a casa dos Corleone e vai conversar com o Tom Hagen, o personagem do Robert Duvall. Vocês podem ver, ele está usando de novo as cores escuras que os Corleone sempre usam, e ele vai se encontrar com a Kay e de novo vocês vão notar que o padrão contraste é muito óbvio. Hey!
Weren't expecting you, Kay. You should call. Yes, well, I have. Quer dizer, tanto o batom muito vermelho, as roupas vermelhas, o chale. Então é, de novo, mantendo o padrão. Bom, e aí ela se casa com Michael Corleone e a vida dela começa a mudar. E à medida que a vida dela começa a mudar, as roupas dela, os figurinos dela começam a mudar. E começa a mudar por quê? Porque ela entra naquela família, que é uma família que basicamente destrói tudo que ela toca. Por mais que, principalmente depois que o Michael assume o controle da família, porque apesar de ter a frieza, a inteligência, a visão estratégica do pai, Dom Vito Corleone, falta ao Michael uma coisa que o Dom Vito tinha, que era o calor familiar, a preocupação com a família em minúscula, mais do que a preocupação com a família em maiúscula. Isso falta ao Michael. A preocupação dele com a família em maiúscula, com a sua família mafiosa, é maior do que com a sua família nuclear. E isso vai cobrar o seu preço. E como é que isso vai se manifestar, por exemplo, na Kay? Ela vai se tornar uma pessoa mais triste, mais retraída, obviamente mais melancólica, mais desesperançosa, e as suas roupas vão manifestar isso. Então nesse momento aqui vocês vão ver basicamente aquela cor gritante, contrastem essa cor com a cor que nós vimos pela última vez, aquele vermelho gritante. Então ela já começa a assumir padrões similares ao da família Corleone, mas ela ainda tenta manter, é a sua natureza, é a sua alma, vamos dizer assim, ela ainda tenta manter um pouco daquela vivacidade, daquela alegria que ela tinha antes. Então vocês vão observar pequenos detalhes laranja, também o batom mais forte no vestido dela. Quando ela se levanta para sair do carro, vocês vão ver que ela está usando eu não sei se é um cinto, o que é, uma faixa que é vermelha. Então é um resquício de quem ela era. Well, Michael, my sister wants to ask you something. Os padrões, né? Os padrões discretos na roupa. Collins should be godfather to the little boy. A faixa vermelha. Então, quer dizer, ela ainda mantém, ela ou pelo menos tenta manter algum tipo de vivacidade, de alegria, mas ela não consegue. E a próxima vez que a gente vê a Kay, as cores basicamente foram embora. Essa cena acontece logo depois do batizado e a sequência clímax do filme, no terceiro ato, quando Michael Corleone acerta as contas com todos os seus inimigos e logo depois ele está prestes a acertar a conta com os últimos que restam. Então, quer dizer, nesse momento ele já vendeu completamente a alma ao diabo, ele não tem mais redenção, ele não tem mais salvação. Vocês vão observar, por exemplo, a frieza com que ele olha para o Carlo aqui. Durante meio segundo ele já sabe que ele vai matar o Carlo, então ele só está olhando com aquela frieza, aquela determinação, olhando para a pessoa que ele sabe que ele vai matar. E ele vai se despedir da Kay, e vocês de novo vão observar que o figurino dela, a cor já foi completamente embora, com exceção do batom, que é um batom vermelho. O olhar dele para o Carlo, estudado. E a Kay aqui atrás, já sem cor nenhuma, sem nem detalhezinhos como antes, mas o batom muito vermelho. E esse vai ser o último ato, que é o ato definitivo que o Michael comete, quando ele mata alguém da família. Isso era impensável para o Dom Corleone, Dom Vito Corleone. Quando o Michael mata alguém da família, acabou. Ele se distancia completamente de quem era o seu pai. Ele é um tipo de dom muito diferente e com certeza o Dom Vito reprovaria. E a partir desse momento acaba a qualquer resquício de vida, de alegria na família Corleone, e é quando nós vamos ver então a Kay pela última vez. Vocês vão observar que nem o batom mais, o batom já é um laranja muito pálido e a roupa não restou nenhum tipo de lembrança, de resquício de quem ela costumava ser antes de se envolver com o Michael Corleone. Que é um momento em que o Michael dá a ela permissão para fazer algo que ele tinha proibido, que é perguntar sobre os negócios dele, e ele vai mentir descaradamente, com a frieza absoluta, distanciando completamente dela. E aqui vocês podem observar que acabou, não tem cor mais, nem o batom, não restou cor na vida da Kay Corleone. E que é o momento, é o desfecho do filme, quando ele realmente se separa de qualquer resquício humano que ele tinha antes. Frieza absoluta. E ela, tadinha, ela não acho nem que ela acredita, ela quer acreditar na mentira dele. Não tem expressão de alegria nenhuma no abraço dele, ele está completamente divorciado de qualquer tipo de emoção humana. E ela não tem cor nenhuma, quer dizer, ela já mistura muito mais com o ambiente sombrio e escuro da família Corleone. Mas uma das coisas lindas da trilogia é que a lógica, obviamente, mostrando que é uma obra bem coerente, bem coesa, ela se mantém no segundo filme. No segundo filme a Kay continua a usar roupas tristes.
Aliás, cada vez mais triste, porque ela vai sendo sugada pela família Corleone, até que chega um momento que ela não aguenta mais. E a gente chega nessa cena em que o Michael chega em casa depois de uma longa ausência, a casa está vazia, silenciosa, e ele encontra a Kay, e essa é a cena que vai anteceder. Um pouco depois disso, ela vai pedir divórcio, ela vai querer se afastar dele. Mas a gente já vê nessa cena que ela está querendo recuperar a sua vida antiga. Como a gente vê isso? Ela está costurando. E o que ela está costurando? Ela está costurando uma roupa laranja, ela está querendo trazer a alegria, a velha Kay de volta. Então ela tá, é a dica do que ela já está querendo fazer, ela já está planejando se afastar da família Corleone. Bom, vamos voltar rapidamente à cena final do filme, que é para discutir aquele segundo elemento que eu queria falar com vocês, que é rapidinho a dinâmica do Michael e da Kay ao longo do filme. No final do filme o que a gente vê é ele realmente cortando a esposa da vida dele. Uma profundidade de campo pequena para ressaltar a distância entre os dois, ela aqui na frente, desfocada, e ele lá no fundo, sendo abraçado, sendo homenageado, sendo reconhecido como o novo chefe da família. Todas as cores escuras de novo. E ela olha, e aí ela percebe que não tem como ela mentir para ela mesma, que ele realmente é um assassino. E o que a gente tem? Dói, ele corta da vida dela, do mundo dele. Mas esse corte, ele começa lá atrás, lá no começo do filme, de uma maneira muito sutil. Vamos voltar, que começa quando ele volta a se relacionar com a família Corleone. Vocês vão lembrar que na primeira cena que ele chega com a Kay, eles dançam, quer dizer, eles são muito próximos, depois eles se sentam para comer durante a recepção do casamento, é uma mesinha pequena, eles estão muito próximos um do outro, e aí ela vê a notícia de que o Don Corleone morreu, foi baleado, e ele vai ligar para casa para saber o que aconteceu. Então ele está começando a se envolver com os negócios da família. E o que ele faz? Percebam a ação do Michael Corleone quando ele vai ligar para casa. O que é a primeira coisa que ele faz? É a primeira vez que ele fecha a porta para ela, que ele deixa ela do lado de fora. E ela fica, olha, o Coppola ressalta isso muito, ela anda do lado de fora ansiosa, olha como o Coppola ressalta. Percebam, ele aqui na frente, aliás, é uma posição inversa do que nós vimos antes, uma profundidade de campo pequena, só que agora ele está na frente, ele continua em foco, ela continua embaçada. Isso é um reflexo perfeito daquela última cena que nós vimos lá, só que lá no final do filme ela estava em primeiro plano, ele em último, só que ele estava em foco e ela fora de foco. Aqui de novo, ela continua fora de foco, ele em foco, só que inverte, ele está em primeiro plano, mas de novo, já excluiu ela da vida dele. Lá no primeiro momento, ele já dá a dica para ela, olha, eu sou assim. E essa dinâmica vai se ressaltar mais tarde naquela cena do jantar que nós vimos, que ela está usando aquele vestido vermelho com aquele penteado horrível. A distância entre os dois na mesa já é muito maior, então eles já começam a se afastar. O que vai culminar lá no final do filme com aquela cena final, aquele desfecho maravilhoso. Mas que já tinha sido plantado o que ia acontecer desde esse momento no início do filme. Para encerrar esse videocast, eu disse que eu queria falar alguma coisa rapidinho sobre o Luca Brasi. O destino do Luca Brasi é um dos destinos mais famosos da história do cinema. What the hell is this? That's a Sicilian message. It means Luca Brasi sleeps with the fishes. O fato dele dormir com os peixes, ou como eles traduziram na legenda, virar comida de peixe, virou, enfim, uma das coisas, um dos momentos mais famosos do filme. Mas que o Coppola já tinha, de novo, ele gosta dessa carpintaria dramática, de dar pistas para levar a recompensa, ele já tinha indicado na cena final do Luca Brasi o que ia acontecer. Aqui é o momento em que o Luca Brasi está indo encontrar com o Bruno Tattaglia, amando do Don Corleone, para se infiltrar e fingir que está querendo trair a família Corleone. Olha o que o Coppola vai fazer nessa cena. Lembrem-se que depois desse encontro, o Luca Brasi vai dormir com os peixes. Logo no começo da cena, quando ele vai encontrar com o Bruno Tattaglia. Ele entra no restaurante da família Tattaglia, o Coppola gira a câmera e ele já está com os peixes. Isso é um detalhezinho que eu acho divertidíssimo. E no final da cena, quando, enfim, os Tattaglia realmente, o Bruno Tattaglia e o Soloso matam o Luca Brasi, a última imagem que a gente tem do Luca Brasi é justamente dele, de certa forma, já dormindo com os peixes. Agora, ele volta para o início da cena que o Luca Brasi já está dormindo com os peixes. É por isso que o Poderoso Chefão
é o Poderoso Chefão. Um grande abraço e bons filmes.